CBN Campinas. 10h20, seguimos com o CBN Campinas trazendo mais orientações de saúde, porque os casos de coqueluche aumentaram no estado de São Paulo, chegando a 139 casos de janeiro ao início de junho. Isso representa um aumento de quase 770% comparado ao mesmo período do ano passado. Aqui em Campinas, apenas 2 registros de coqueluche esse ano. A vacinação atinge um percentual considerado bom para o município, porque tem essa prevenção. Coqueluche é aquela tosse comprida, aquela tosse frequente. Mas para explicar um pouquinho mais sobre a doença, conversa com a gente a pediatra Elda Mota. Seja bem-vinda, Elda. Bom dia a todos. Bom dia. Quando o Estado traz essa atenção, diante desse aumento de casos, embora não seja ainda algo preocupante aqui no município de Campinas, vale com certeza a orientação. A coqueluche, a tosse comprida, também como é conhecida, ela acomete mais que perfil de população? Olha, ela acontece, a gente observa mais em crianças, a notificação, porque também o quadro clínico é mais característico nos pequenininhos. O grande problema da coqueluche é que nos mais velhos, pessoas que já tiveram vacinação completa ou que têm a vacinação mais parcialmente completa, ela vem de uma forma inespecífica e às vezes ela não é diagnosticada. Ela não faz aquela tosse com guincho, porque a coqueluche é aquela tosse que a pessoa, numa inspiração só, ela tosse várias vezes, aquelas tossinhas seguidas, e como perde o fôlego, faz um guincho seguido. Então é assim, ó. Então, mas chega a fazer até 10 tossiculações de uma vez só, então a pessoa quase perde o fôlego, fica vermelha, às vezes fica roxa. E essa tosse é mais característica nos pequenos. Quando os mais velhos a gente não vê tanto isso, mas uma tosse que persiste, uma tosse seca, que mesmo fazendo tratamento, os asmáticos fazendo tratamento não melhora, tem que se pensar em coqueluche também. E há uma orientação, por exemplo, dos profissionais, no atendimento, porque agora tem muitos vírus circulando e no caso da tosse, tem uma semelhança com outras doenças, né? Sim, esse é o grande problema dos agentes respiratórios, porque a coqueluche é uma bactéria, mas ela compete com os outros vírus com relação aos sintomas. Sim, uma tosse mais persistente, uma tosse que dura mais de 2 semanas, que chega até algum padrão de fazer essa sequência, esse paroxismo que a gente chama, que é essa tosse seguida, como eu falei para vocês. A gente tem que pensar em coqueluche e investigar, Tem que investigar, tem que pedir exame. Coqueluche é de notificação. Então, pensou em coqueluche, já investiga, já trata a pessoa, já notifica para a gente saber que tem um caso de coqueluche circulando, Uhum. E outra coisa que é muito importante, você falou da vacina. Hoje a gente, já faz alguns anos, existe uma vacinação para gestante, que ela é fundamental. A gestante deve ser vacinada contra a coqueluche através da vacina tríplice acelular de adulto em toda a gestação, para que o organismo crie anticorpos que atravessam a barreira da placenta, cheguem ao bebê e o bebê nasça vacinado. Então é muito importante os obstetras, como as pessoas que têm gestantes na família ou as próprias gestantes, saberem que tem vacina e toda vez que ficar grávida tem que tomar essa vacina para os bebês nascerem protegidos. Porque a população de grande risco para óbito com relação ao coqueluche são os pequenininhos, que ainda não tiveram tempo de serem imunizados. Uhum. Então, não só é importante a vacinação das crianças, como também é fundamental a vacinação das gestantes para a proteção dos bebês, que são os que mais têm doença grave, os que podem até chegar a óbito por conta de coqueluche. E apesar de o grupo de risco principal serem crianças, adultos também podem ter a coqueluche, Também pode, e os idosos também, alguns têm quadros mais graves, Mesmo a pessoa tendo sido vacinada na infância, ela pode ter a doença, é isso? Pode ter a doença, habitualmente de uma forma não tão característica. Então, a pessoa que já foi vacinada na infância pode, sim,
ter coqueluche, né? A imunidade da vacina ela vai caindo com o tempo, então a gente pode sim ter coqueluche depois de mais velhos e mesmo os idosos. Não que tenha que fazer uma nova vacinação, mas aí talvez o tratamento se diferencie? Não, o tratamento é bom mesmo, né? Para o tratamento da coqueluche a gente usa antibióticos da família do macrolídeo, então é a claritromicina, a azitromicina, e o tratamento é o mesmo, independente da faixa etária. Mas é nessa época que a doença tende a se alastrar? Sim, a gente atualmente vê um aumento de casos nessa época, mas a gente tem coqueluche o ano inteiro. Não é tão característica aquela sazonalidade como a gente vê com os vírus. O problema é que, como tem muitos vírus, às vezes passa despercebido que aquele é um quadro de coqueluche, se confunde, como você mesmo já falou. Mas a sazonalidade da coqueluche não é tão grande, a gente não vê tanto aumento quanto a gente vê no caso dos vírus nessa época. O potencial de transmissão é pela secreção mesmo, né? Assim, sim, da tosse, do contato. É o contato próximo, né? Pessoas que fiquem a menos de 1 metro, e como o doente está tossindo, né? Ele produz bastante gotículas, joga bastante gotículas aí no ambiente. A tosse, ela ajuda muito na transmissão, né? Então, é a proximidade. Então, acaba tendo as mesmas medidas de controle que os vírus respiratórios, né? Evitar aglomeração, evitar contato muito próximo, estando doente, botar máscara, evitar também ir para a rua, né? Ter contato com pessoas. No caso das crianças, até a escola, né? Também. Isso. Criança doente, né? Não deve ir para a escola, né? Independente da patologia, seja viral ou seja uma coqueluche, tem que ficar afastado. Então, só para reforçar em relação às crianças, né? Menores de 1 ano tomam vacina, e tem reforço aos 15 meses e 4 anos, é isso, né? E depois, isso, exatamente. Depois tem mais alguma vacina que pode ser reforçada em outra idade também na infância, ou a última é aos 4? Infelizmente a gente não tem na rede pública, mas existe a vacina tríplice celular de adulto, que ela pode ser feita no reforço a cada 10 anos. Então, depois, aos 4 anos, a gente faz a última dose de reforço infantil, mas a cada 10 anos a gente pode fazer a dupla adulto, que infelizmente não tem coqueluche, é a que a gente tem disponível na rede pública, mas pode fazer a tríplice celular de adulto, e essa pode ser feita a cada 10 anos, reforçando aí, fazendo uma medida de prevenção. Essa vacina que é feita hoje nas gestantes, disponível em rede pública, e também para os profissionais que trabalham com crianças, os profissionais de saúde, eles têm direito também a essa vacina pela rede pública. E em relação a essa imunização, a gente até percebe uma boa adesão, né, se comparado às outras, que sempre precisa pedir para que a população leve as crianças, essa ainda atinge ali entre 80% e 90%, pelo menos aqui em Campinas, que foi passado esse percentual. Ano passado ela ficou um pouco abaixo da meta, que a meta é 95%, né? A gente ficou acho que com 92% para as crianças menores de 1 ano. Isso. Ainda é importante a gente sensibilizar as famílias, né? A gente informar que a vacinação é o melhor método de medida de controle de uma doença, né? E como eu falei, as gestantes também. A gente tem que sensibilizar bem as gestantes para que os nossos bebês nasçam já imunizados e não fiquem doentes, né? Com a coqueluche, que pode ser tão grave. Elda Mota, pediatra da Rede Municipal de Campinas, muito obrigada pela atenção e esclarecimentos aos nossos ouvintes. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia, Elda. 10h29. CBN